Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse podcast, mas eu sou o Natanael Alves. Esse aqui é o Porão Comedycast. E eu sou Cadu Silva. Esse que é o melhor podcast que existe, né? Pelo menos gravado em Blumenau, de um comedy club. E que faz entrevistas aí no sábado à tarde, depois de um baita almoço. Exatamente, não tem melhor que a gente nesse quesito. E a gente tá com quem? Ninguém mais, ninguém menos. Acertei. Dessa vez foi. Ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Mansfield, senhoras e senhores. E Dani Tesolin, que é o produtor do Marcelo. Obrigado pelos aplausos. Eu queria agradecer ao Roberti, que me deixou essa xícara para eu tomar. Ano passado ele me deu 3 kg de café. Sim, tô usando até hoje. Uma maravilha. Não, é uma maravilha. Não, é uma boa propaganda, eu acho. E eu gostaria de dizer que é a segunda vez que estou com o Natanael por perto e não estou feliz. Mentira, eu sou seu fã número 1, você sabe disso. Ansiosíssimo qual que é? 9 de maio. Qual que é meu Dia 9 de maio, inclusive, já cancelei coisas porque eu vou lá no Floripa. A gente vai assistir seu solo. Vou cobrar a sua presença. Vou sentar na primeira mesa. Não faz isso, por favor. Já vai pronto pra aprontar, pra derrubar o cara. Eu entro no palco e vejo tu na primeira mesa. Vai zoar na hora. Muito obrigado e boa noite. Me siga no Instagram. Que lá eu faço uma live com todo mundo que tá Nossa. aqui. O Márcio Ribeiro, ele fazia essas coisas, né? Deus o tenha. E o diabo que o carrega, porque ele era terrível. E ele fazia isso, ele falava, não gosto daquele cara, eu vou sentar na primeira fila. E ele sentava e ficava olhando, o cara fazia... Nossa, isso é terrível. E porque ele convidava a gente pra ir junto. Eu falava, eu não vou passar essa vergonha com você. E ele fazia essas coisas só pra... Mas era de zoação. Não, mas ia de uma frieza impressionante, admirável também. O cara consegue ficar na primeira fileira assim, olhando e só passa. Sabe o que eu tô achando uma frieza absurda? Esse programa LOL. Porque você ficar 5, 6 dias que você fica com as pessoas e não pode rir. Isso é um absurdo. Você faria esse programa? Vamos nós entrevistar ele. Não, mas eu faria. Você faria? Eu faria, com certeza. Mas você aguentaria ficar sem rir? Aguentaria. Eu aguentaria. Eu acho até tive uma, sabe, um mini vômito daquela... Não, vamos se desafiar aqui então. Não. Mas antes da gente continuar a conversa, a gente tem 2 recadinhos que a gente sempre dá, que é o quê? Você que tem o seu podcast ou quer ter o seu podcast e não tem estrutura pra executar ele, esse estúdio aqui que a gente tá usando é do Sapienscast e está disponível para locação. Você quer ter, já tá todo o espaço com todo o equipamento, só vir aqui e falar, então liga o microfone, traz o operador e fala. E aí pra você alugar é só entrar em contato com o Sapienscast no Instagram, tá bom? Que é muito legal, né? É muito legal. Fácil, né? Fácil. O Sapiens, inclusive, tem episódio com o Mansfield, né? Tem, ano passado a gente fez, ganhei muito café do Roberto. Toda oportunidade, toda vez ele vai colocar um pouquinho. Porque eu quero ver se até hoje de noite ele manda pro hotel uns 4 ou 5 litros. Entendi. E o outro recado é você que quer anunciar, você que tá desesperado, pensando, meu Deus, o que eu faço com a minha marca? Não sei se com a gente. O nome é Porão Comedycast, mas só porque ninguém pagou ainda. Se alguém pagar o suficiente, a gente muda o nome, não tem problema. A gente faz qualquer coisa por dinheiro. Então fica à vontade. Peraí, calma. Não? Qualquer coisa. A gente negocia. A gente faz, né, Marco? A gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa, por dinheiro. A gente faz. Sem limite. Olha, já falou? Já terminou? Terminamos. Porque durante a pandemia, nós fomos muito ativos durante a pandemia. A TNT, o pessoal da TNT chamou a gente para fazer uma live chamada Cada Um na Sua, porque era cada um na sua casa. Terminava o negócio, a Dani ligava e falava, vamos parar de fazer isso. Não aguento mais, era difícil, né? A gente concorreu pra caramba com várias lives, né? Da tarde, quer dizer, tinha muita live, fracasso. Né? Tinha muita live. Não, mas na época teve muita live, né, durante a pandemia. Sim. E a live de vocês era humorística daí? Não, a gente falava, era meio agenda cultural do que estava acontecendo no YouTube, no Netflix. A gente ficava falando. Mas era bem produzidinho, era bonitinho. Tem no YouTube ainda, tá no YouTube chamado Cada Um na Sua. Era bom, legal. E assim, porque eu e a Dani, a gente se conheceu em 1914. Ela é jornalista, na Monarquia. A gente trabalhava num canal chamado Canal de São Paulo e a mesa da Dani era na minha frente. Ela produzia o programa dela, eu produzia o meu e tinha perto de nós o Fabrícios, não lembra? Que era um outro menino que era jornalístico. A gente produzia, porque o canal era muito pequeno. Eu produzia com as minhas sobrinhas.
Uma produzia, a outra co-apresentava, e no dia da estreia meu irmão foi para minha casa, a gente assistiu, não sei o que, ele falou: nossa, Marcelo, que legal, desde criança você sempre quis ser artista, agora você tem um programa só seu, né? E você chamou as minhas filhas para fazer o programa com você, ainda bem que você não abriu um puteiro. Meu irmão é engraçadinho, mas no very British. Mas que bom que você não abriu um puteiro. E a Dani produziu dela e tal. E chegou uma hora que a gente foi fazer um programa juntos que chamava Até que Enfim a Sexta-feira. Era isso o nome? E passava em qual dia da semana? Olha só. E ele ia responder. Eu ia responder. Então, por isso que eu te falei, ano passado no camarim eu já tive que passar por isso. Só que no ano passado eu era parte do elenco. Esse ano eu sou o dono da noite, né? Entendeu? Eu posso mandar embora. Né? Mas assim, era um programa que a gente adorava fazer, porque a Dani pautava como boa jornalista e ela falava as coisas e eu ia concordando ou não. Você fala, não gostei desse filme, achei uma porcaria. Eu falava, por que você achou ruim? E era um programa muito dinâmico, assim, muito legal. E a gente achou que daria o mesmo resultado na live. Não tinha mesmo. Até porque a gente estava longe, ela estava na casa dela, eu na minha. Sim. Mas foi um projeto legal. Então a gente se conhece há muito tempo. Um dia eu precisei de alguém para substituir meu luz e som. Que chamava Daniel. Olha aí. Sempre tem um por perto, né? Sempre tem um. Aí a Dani foi. Daí o produtor teve que fazer outras coisas, a Dani virou produtora. Ficou riquíssima. E hoje tá aqui, né? Milionária. Tá aqui no porão. Não tem nada a perder, né? Tem dinheiro, então. Nos bastidores deu um esporro por não ter adoçante. Não, porque assim, eu peguei a fase que era o início do stand-up comedy. Então, assim, eu abri uma empresa, até por conta dele, né? Eu abri uma empresa de produção de stand-up comedy. Então, eu trabalhei com todos os bons e maus humoristas do Brasil. Principalmente os maus. Onde que tá o Marcelo nessa... ele vai estar sempre no bom e o melhor. Viu? Não tem como. Olha só que tem como. Dia 9. Dia 9. Não vão pra Florianópolis. Não vão pro Floripa Comedy. Liga ainda bem que esse episódio só vai ao ar depois de... Tá. E aí era uma época, o início do stand-up comedy, tava todo mundo querendo saber o que era, e as empresas olhavam o stand-up como uma oportunidade de fazer shows corporativos. Então eu viajava o Brasil inteiro com um comediante, empresa tal. E valores absurdos, o pessoal pagava. Era uma maravilha. Cachês altíssimos. Então eu trabalhava até dezembro... Porque é época de festas de empresa. Trabalhava até dezembro e voltava só em março, porque eu tinha dinheiro suficiente para passar 3 meses de boa. Né? Então foi um período que foi muito bom. Isso lá em 2010, até 2015. Até antes da pandemia. Até antes da pandemia. Depois daí foi mudando tudo. Mas até 2015. Dava para trabalhar legal. Dava para trabalhar e viradas culturais, tem tudo isso, muita né? Coisa, né? Tinha muita coisa acontecendo. E a cena do stand-up era muito forte, né? Sim. Eu acho que está voltando a ser. Não é? A gente fala você vê, tem shows no Floripa Comedy dia 9? Tem uma galera que faz solo aí. Faz solo no Floripa Comedy. Do nada, né? Mas a gente fala muito sobre as noites de elenco, né? Que era uma coisa que tinha muito, que acho que fortalecia muito a cena também, ajudava a ter uma... Que não tá tendo mais muito, hoje em dia tem menos, assim, né? Isso é complicado, né? Porque não tem mais como se falar, vamos juntar. Eu acho que voltou uma coisa que tinha no começo, porque nem a gente tinha um clube da comédia, que era eu, Rafinha, Danilo, toda essa turma. Depois no Rio tinha o Comédia em Pedra, Isso, ano passado a gente fez junto aqui, era uma noite de elenco. É muito legal você ter... O que eu acho que tá voltando é o grupo. A noite de elenco tá acabando, mas o grupo tá voltando a existir. Eu acho legal que tenha. Sim. Não é, o Quatro Amigos é isso, né? Quatro tem Amigos... né? Tem uma galera também. Tem o que o Diogo faz com o Danilo, como é que chama? O Raiz. Stand-up Raiz. Tudo tá meio voltando. Mas solos Mas é o que eu falo, o grupo é a perdição de produtor, né? Porque você trabalha com um grupo, 5 cabeças diferentes, 5 cabeças querendo algo diferente. Agendas diferentes. E com o produtor tentando acertar e adequar todo mundo ali. Não é fácil a vida do produtor. O produtor tem que ter... Você trabalha com grupo, mas aí tem que trabalhar com alguns separados também, né? Se daí depender só do grupo. Não dá. Exatamente. A não ser que sejam 4 amigos, né? Um 4 amigos. Você pode produtor. O showzinho que tu produz deles ali. O ano inteiro eu tô de boa. Não, eu lembro que quando tinha o Comédia em Pé no Rio, o Comédia em Pé é a primeira formação. Era o Cláudio Torres Gonzaga, Paulo Carvalho.
Paulo Carvalho fez aqui no Porão, né? Ou vai vir fazer? Em Floripa a gente tentou puxar, mas não bateu a agenda, mas ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele fez uma coisa que eu tô querendo fazer agora. Ele deu uma parada por um tempo assim, parou para pensar. Entendeu? E agora ele falou, cara, eu tô com saudade, eu vou voltar. E aí o que acontece? Aí você vai olhar, e vocês sabem como é que é, vai olhar no teu computador, tem milhões de piadas, você fala, putz, eu não lembrei que eu escrevi isso. E aí sai um show novo. Não é? E o Paulo é um gênio. E ele é um grande ator. E ele tem uma persona pro stand-up que é maravilhosa, que é o cara mal-humorado o tempo inteiro. Isso é muito legal, né? Mas enfim, quando a primeira formação lá do Comédia em Pé eram eles dois, o Cláudio e ele, que foi oficialmente o primeiro grupo, logo em semana seguinte a gente começou em São Paulo. O Porchat, o Caruso, era uma turma muito legal. E a produtora, que era a Alina, ela fez, né, aquilo acontecer. E daí a gente vem dessa experiência também. Começou com a Júnia, que era a mulher do Rafinha, depois chamou uma produtora profissional para cuidar, não sei o quê, e cada um com seus solos foi atrás dos seus próprios produtores. No meu caso, a Dani, o Padilha. Quem mais que tinha? O Oscar tinha, a Vanessa. Né? Cada um tinha. E então eu acho que teve... O Danilo fazia entrevista para produtor. O Danilo faz entrevistas para produtores, né? Não, produtoras, talvez produtores também, não se sabe, né? E aí, o que eu acho que aconteceu foi isso. Começou a ter vários formatos. Vários formatos, sempre o elenco. Né? A noite de elenco. Agora acho que está voltando a ter o grupo. Grupos, né? No grupo, acho que vai ser legal. É legal porque tem sempre, às vezes, uma pessoa que puxa esse público e traz visibilidade para as outras pessoas. Exatamente. Isso é muito legal. Mas a parte de produção deve ser uma loucura mesmo. Porque com certeza. A galera não imagina, né? Na real, o que passa, né? É por isso que eu falo, né? Chega um período, você trabalha muito tempo com isso, você fala, agora eu vou começar a escolher com quem eu vou trabalhar, porque eu já pastei tanto na mão desse povo, do tipo, no meio da madrugada, em Goiás, a pessoa decidir que quer vir embora para São Paulo e você tem que procurar um avião para essa pessoa voltar, porque ela não quer ir embora no outro dia. Então, só a Kelly em específico. Várias vezes a gente já passou por situações assim, são bem complexas, né? Que ninguém... Olha, várias vezes vem aqui, sabe? Você fala, meu Deus do céu. Aí você pensa, eu tenho tanta conta para pagar. Aí você fala, melhor não. Mas assim, especificamente com o Marcelo, a gente tem uma relação. E não é porque tá no ar, não. Eu poderia falar toda a verdade. Eu não tô ouvindo. Mas uma relação que é de parceria. Não sou produtora, eu sou parceira dele. Que da hora. Então a gente faz tudo junto, em total acordo. Não é difícil, vocês veem, né, na forma do trabalho dele, quando ele vem pra cá, é muito fácil de lidar com ele. Como se fosse inimigo, né? Não, mas coisa que eu sei que vocês veem, talvez vocês tenham tido dificuldades com outros comediantes que tenham vindo pra cá. Até com o próprio Marcelo, quando ele vem sem vocês. Porque eu sei que além de comediantes, vocês são produtores também, né? E vocês passam por alguns perrengues, né? Eu faço a produção da casa, então são 20 datas por mês, né? Então é uma loucura, assim, a gente tem que... tem que ter um saco. E a gente lida com todo tipo de produtor e de artista, então naturalmente a gente passa por algumas, assim, que às vezes tu fala... o que a gente tava falando agora de produtor que às vezes fala uma bobagem que não tem nada a ver com você. Você não tá preocupado com isso, mas o produtor fala, não, ele não vai fazer. Não tem umas coisas assim, isso acontece. Isso tem. Ou pede um camarim gigante. Eu já sofri com o produtor. Pede um camarim gigante, o produtor, aí o comediante chega lá e fala... Toma uma água. Mas pra que tudo isso? Já teve comediante te falar assim, mas pra quê? Não, sou a produtora que pediu, mas pra quê? Eu não quero, não precisa, sabe? Sim. Então tem os dois lados. Né? E tem também os egos monstruosos dos outros comediantes. A gente está aqui, né? Obviamente é brincadeira, porque a gente super se ama. Não, mas não é verdade. Você vai conviver com outros 3 comediantes e daí depois os produtores começam a interferir. Numa coisa que tá super gostosa no camarim, por que tá enchendo o saco? Já aconteceu, por exemplo, de eu tá na minha casa, sem fazer nada, eu toco o telefone, eu sair correndo, pegar avião e até Caldas Quentes, Águas do Rio Quente, aquela coisa, porque a produtora do outro ator falou que ele não ia mais. Meu Deus. E aí eu vou lá, eu correndo, você entendeu, para quebrar o galho. Teve uma vez que também fui para Curitiba, porque era uma comediante que ela não vou.
Eu não quero ir, não vou para uma cidade que começa com cu. Sabe uma coisa assim, uma bobagem qualquer? E aí te ligam às 7h30 da noite para tapar um buraco. No caso, era um evento corporativo. Então eu falei, claro que eu vou. Era um carro, né? Só faz o TED e eu tô aí. E tô indo. Mas tem essas coisas, as pessoas elas te puxam, o próprio teu colega às vezes te dá uma puxada de tapete. Né? A cena da comédia, ela tem às vezes dessas, assim. Tem. Eu acho que é quase que... eu sempre faço esse paralelo, né? Se a gente trabalhar CLT, no escritório sempre tem também aquele cara conveniente. Acho que músico também acontece isso. Por exemplo, a gente vê que nem aqueles dois... o Vitor e Léo. São irmãos. Os caras são irmãos, aí um vai lá e estapeia a mulher e o outro perdeu a carreira. Nossa, isso deve ter sido por que ele perdeu? O outro teve que perder a segunda voz, aquelas coisas, né? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Isso é triste. Faz parte do processo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, sabe? Que o Léo perdeu a carreira por causa do Vitor? A Maiara e Maraísa, uma não saiu fora. Simone e Simaria. Por que o Léo não juntou então com ela, com uma delas? Pois é, qual que saiu? Faz um trio, né? Antes da pandemia, essa história é uma história tão bonita e que da nossa amizade, do nosso amor. Antes da pandemia, a gente estava marcando um monte de coisa, eu fui para a Inglaterra, eu encontrei um produtor, marcamos uma turnê. Londres, Dublin, Amsterdã, Madrid, Paris. Não, Paris não tinha. E Lisboa. Não existia Paris ainda. Não existia. A gente ia passear em Paris. Só. E aí, era o Antigo Mundo. Foi antes da Revolução. E aí, a coisa estava tão certa que o Rabin me liga e fala assim, não vai para Amsterdã, não é horrível, o público é horrível, quase que eu falei, para você, né? E falou, fala pro cara marcar 3-4 dias em Dublin para passear, porque ali não sei o que, aí Dani, vamos não sei o que, Dani, vamos comprar passagem, eu falei, vamos esperar um pouquinho. Pandemia. Ainda bem, né? Porque senão ia pôr uma prejuízo. Eu acho que ia ser pior, né? 5 cidades. E era a gente já tinha tudo marcado. E a gente... Cachê fechado. A estreia em Londres era o dia do aniversário da Dani. Vamos... Eu falei ainda pra ela, vamos uns dias antes, a gente fica passeando em Paris, dando pinta pela cidade. E aí dançamos. Então... Aí um chinês quis comer um morcego. Pois você viu o que aconteceu? E aí? E aí foi, eu não sei nem porque eu tô falando isso, mas eu tinha algum ponto de falar isso. Não lembro porque eu mas assim, mas acho que é só para falar que algumas pessoas vão para Florianópolis, a gente vai para Londres. É só isso. É só isso. Só queria esfregar na cara. Pô, mas é do misticismo, né? Tu sabe, não compra agora a passagem. Não, mas é porque a gente estava tratando como business mesmo. Será que é melhor comprar agora, é melhor comprar depois, não sei o quê? E no Brasil eu cancelei 18 shows. Meu Deus. Com o Bruno, eu ia fazer uma temporada com o Bruno Mota às quintas-feiras no Bexiga Comedy. Para quem não conhece o Bexiga Comedy, tem uma sala de 50 lugares em cima, uma de 50 embaixo. Então eu e Bruno Mota, espertos, com dinheiro, falando, fazer um show inteiro, meia hora cada um aqui, depois vira. Dá pra fazer show embaixo lá também? Eu achei que era só bar lá. Antes da pandemia dava para fazer show. Acho que depois eles perceberam, virou delivery, eles tiveram que dar um jeito. Sim. Né? Tanto que falaram pra até ele hoje para ele já não fazer mais. Para não fazer lá. Mas você vê, né? Eu acho que a pandemia sacudiu tudo. Isso foi muito complicado. Aí que a gente vai fazer o tal do Cada Um na Sua. Eu fui fazer um podcast diário, que era o Seu Lili, que é o meu personagem da Terça Insana, todo dia falando notícias. No final do ano, quando eu fui fazer a conta, eu tinha ganho R$200, mas a gente não teve despesa, né? Durante aquele ano inteiro não teve despesa nenhuma. Mas eu achei que foi um período que deu uma atrapalhada muito grande em tudo. Sim, nossa. Muito, né? E foi onde nasceu o Porão, né? Que a galera que criou o Porão, eles são bons de business, né? Eles abriram na pandemia. Na pandemia, foi incrível. Por que será que aconteceu isso? Porque foi oportunidade. O Irineu, né? Que é tu conhece o Irineu Colette, ele já produzia na casa ali, que era Factory antes, ele produzia uma noite de comédia, assim, quinzenal e tal, mensal.
já era muito amigo dos donos, e os donos têm outros empreendimentos na cidade. Aí quando estourou a pandemia, eles viram que um ia ter que acabar fechando. Entendi. E eles ofereceram pro Irineu. Daí foi onde ele pegou a oportunidade. E onde funcionou, viu que funcionou mesmo, né? Porque o Porão é sucesso. A gente ouve falar do Porão lá. Exatamente, o Porão é uma marca, né? Que massa, que legal, cara. Ficou um tempo ainda aberto sem show, né? Tipo, ficou alguns meses. Tipo, como ele abriu no meio da pandemia, a gente teve que ficar um tempo sem show. Aí depois começou a ter show, tipo... E aí tá aí o que mas é muito legal escutar isso, que o Porão é uma... Porque pra gente, a gente tá aqui trampando, né? Tipo, né, na correria, a gente acaba não percebendo isso às vezes. A gente só tenta... a gente ouve bem do Porão, do Floripa. Fala. E o Poá. De maio, o Poá Comedy parou de falar. Assim, ninguém mais fala nada. Não sei nem se ainda existe. Existe? Existe. Tá lá ainda. Eu fui no Boteco Comedy. O pessoal fala muito bem do Boteco. Muito legal. Felipe, que é Porto Alegre. É Canoas, na verdade. Né? Pertinho de Porto Alegre. Mas a cena do Sul em si, ela tem, né? Começaram a ter uns comedy clubs que estão pegando um nomezinho e aí começa a ter essa movimentação. E eu acho que é importante até para Santa Catarina, porque a gente estava falando que um tempo atrás a gente fazia um circuito que ia de Curitiba, pulava... Rio Grande do Sul. Ia pro Rio Grande do Sul. Não tinha vida cultural, né? Assim, uma coisa... Não dava certo, nada que a gente trazia mais Florianópolis, mais Florianópolis. Mais em Florianópolis. Então acho que por isso que tem esse destaque agora e todo mundo fala, porque o pessoal de lá pode vir para cá e mostrar o trabalho tem o espaço, tem o espaço, né? E mesmo quem tá viajando, né? Quem vem para cá e já fala, então o que a gente vai fazer à noite? Vai jantar e vai ver um show. Né? Isso tem uma programação, isso é legal que tenha. A gente falou, o lance de ser pioneiro, né? É justamente não ter concorrência. Né? Tipo assim, a gente não tem uma outra noite de comédia tipo, na cidade. Então isso acaba facilitando, assim, né? E a impressão de quando tu veio a primeira vez foi muito massa, assim, né? A gente tava conversando sobre isso agora no almoço, né? De ser mais intimista e tal. Intimista e aquela coisa que parece que você tá em Nova York, que é um porão, então você desce, tem uma coisa aconchegante, né? Eu lembro que a gente era em quantos... Tinham 4? Nós estávamos em 4 naquela noite no elenco. 3 eram ótimos. E aí tinha o Marcelo também. Eu dei uma pausa, eu falei, eu tinha que ir antes, eu errei. O timing foi errado. Nele. Então não acredito, ninguém acredita. Mas assim, se você quiser tentar acreditar, dia 9... Cara. Dia 9. Agora, uma coisa que também a gente estava falando, eu estava falando com a Dani ou com a gente já estava falando lá, o teatro aqui tem aquele Teatro Carlos Gomes que é lindo, mas não se usa para nada além de teatro, né? Cara, tem stand-up. Tem stand-up. A gente tava conversando sobre o Afonso, que ele vai vir agora, ele em maio, né? Ele vem. Então, mas solo. Isso. Não tem uma noite para usar o teatro como sendo uma noite de... Não. Isso não. Quando vem é só solo. Eu acho que eles têm um salão maior, que é para 700 pessoas. Sim, a sala grande, que tem concerto. Exato. Até tu tentou ir, né? Esses dias ali teve uma noite péssima experiência que eu tive. Por quê? Porque eu não consegui entrar. Tá bom. Porque tava cheio? Porque era de graça, né? Era da Câmara dos Vereadores aqui de Blumenau. Aí tinha um concerto que eu tava esperando fazia uns 2 meses já, que eu tinha deixado na agenda. E aí, como era a entrada franca, eu pensei, cara, não deve ter tanta gente que gosta disso aqui em Blumenau, né? Aí eu Nossa, cheguei no dia, mas uma galera ficou pra fora. Uma galera, assim, muita gente ficou pra fora. Isso é muito legal. Isso é legal. É legal mesmo, procura. Cultura, alta cultura. Não dava uma segunda sessão? Pois eu falei com o Cadu, podia ter uma segunda sessão, né? Mas é que música, os caras ficavam soprando aqui também. Era tudo violino, na real. Não, eu gosto do respeito. Olha o respeito à música. Os caras ficaram soprando. Ele sabia exatamente o que ele queria assistir, né? Não, é que é uma orquestra, mas eles não têm instrumento de sopro. Aí não tem instrumento de sopro? Não tem. É só violino, violoncelo e pouco de percussão. Maravilha. Legal. Gostoso. Mas é muito da hora. Mas é mais, assim, o que tem de stand-up ali é show solo mesmo e tal. Daí tem um salão menor, que às vezes alguns artistas fazem também e tal. Mas é mais show solo, assim. E acho que é só de comédia que eu vejo, né? Não vejo... Improviso também, a galera vem, às vezes, mas principalmente os bailistas. Você gosta de improviso? Cara, eu gosto. Não, gosto de fazer? Cara, vocês não fazem? A gente faz, né? A gente inclusive tem um grupo que se chama Reclame Aqui. Na verdade, a gente tem um quadro, né? Que se chama Reclame Aqui. E aí é um quadro de improviso, assim, que a gente resolve problemas das pessoas na plateia. A gente pede um problema, cada um dá uma solução, eu, ele e o Henrique Seré. Entendi. E aí a plateia escolhe qual é a melhor solução. É tipo um jogo assim e tal. A gente gosta, mas ainda é mais desafiador, né? A gente tá se arriscando. É um embrião ainda. Entendi. É mais... Tu gosta de improviso? Gosto de ver, eventualmente.
excelente, mas eu não sei fazer. Eu tenho um problema pessoal, assim, porque para mim, que eu tenho uma formação de teatro, para mim é um exercício. Não é uma cena, entendeu? É só um exercício. Então eu vejo com um certo distanciamento. Uma vez na Europa, se vou jogar na tua cara. Não, eu tinha uns amigos, tem uns amigos comediantes em Portugal, tal, e que é o Antônio Raminhos e o Milton, tal, um pessoal legal. E aí fomos assistir o show de improviso. 3 caras que eram badaladíssimos, Teatro Vilaré, que é um teatro grande, lotado, assim, entendeu? Com gente sentada no chão. Coisa que em Portugal não é normal. Putz, eu não entendi nada. Porque imagina, o sotaque deles é forte. Sim. Correndo, falando depressa, improvisando, as pessoas jogavam um papelzinho com tema. Foi desesperador. Eu falei, eu vou ter que ficar até o fim. E era tipo 3 horas de show. Era puxado. Delícia, não, eles entravam depois do camarim para cumprimentar, os caras estavam deitados no chão. Esgotado. Mas tá, entendeu? Eu fui ver. Mas assim, é uma coisa que eu ainda acho um exercício e não um show. Mas eu acho legal que tá saindo do bastidor e indo pro palco. Acho legal. Acho que é uma experiência boa. E eu sou amigo do pessoal dos Barbixas e tal, então já fui várias vezes. Virou uma vertente mesmo, né? Mas dá um pouco essa sensação de que tá aquecendo, eu imagino pra ti, né? Exatamente. Que horas vai ser o show? Já gostei do ensaio. Frente, lá, beleza, um show. Mas é meio... mas assim, mas eu não desrespeito. Acho que é um formato, né? É um formato de show, de comédia, tá? Eu vou assistir. Mas assim, se você falar pra mim, o que você prefere, assistir um show de improviso, que é uma coisa que eu tenho alguma coisa, ou um solo no Floripa Comedy, eu vou no improviso. Mesmo não achando... Principalmente se for você vê que a gente tá promovendo ele direto, né? Ele tá promovendo direto. Vem aqui, vem lá do fundo da alma. Ele abre um negócio gigantesco. Meu Deus do céu. A gente vai ter que ir nesse show dele porque vai ficar chato. Ele guiou essa conversa só pra falar isso. O teu cachê vai ser só pra pagar isso. Vai ter que ser esse negócio específico demais. Vai ser. Cara, você tá querendo que eu te chame pra abrir? Eu te chamo pra abrir. Nossa, quantos 4 minutos? 4 minutos? Não, 7. Tá bom, 7 minutos. Eu vou ter que ir até Florianópolis para aguentar este cara 1 hora antes do show. No 8º minuto eu tô pegando avião de volta para São Paulo. Tá bom? Deixa marcadinho, né? Nossa, mas eu acho, posso te falar uma coisa, eu acho que primeiro que eu acho que fazer solo é um tour de força, assim, né, meu? Você tem que estar descansado, tem que estar preparado, porque é puxado, né? É puxado. E outra, você tem que estar... a hora e meia que você está no palco, ou 1 hora, ou 50 minutos, que é o meu 30 caso. 30 minutos, meu som. Então você precisa de mim. Você não quer que eu vá abrir, você precisa que eu esteja lá. Não, eu acho que tem isso, porque você tem que estar ligado o tempo inteiro, porque num comedy. Se fosse no teatro, a pessoa fala lá no fundão, você finge que você não viu. O último dia da gente no Teatro da Moca, que foi o último show, tinha um casalzinho ali na primeira fileira que eles comentavam cada piada que eu fazia. Dá vontade de virar e falar... Fica quieto, cala a boca! Eu não passo vontade. Então, mas aí que tá, mas essa é a diferença do comedy pro teatro. Porque no comedy você tem a liberdade de virar e falar, cala a boca, eu tô falando. Quem que faz o show que chama Tira o Pé do Palco? O Duque Marcelo. Que é uma coisa que o Ben Ludner começou, né, a falar. A pessoa no Comedians punha o pé no palco, se esticava. Ele falava, você é ator? Não, então tira o pé do palco. Mas eu acho isso, no comedy, se a pessoa começa a interferir, você troca ideia, você conversa, não sei o que. No teatro... É complicado. Tu acha que discorra pra mim, por que é ruim fazer isso no teatro? Bom, primeiro que você não sabe quem é. Porque você não vê, né? A luz está no teu olho, né? Não está no coisa. Essa é a primeira coisa. Segundo, que eu acho que automaticamente o teatro é um ambiente mais formal. Não é? O comedy, o cara tá bebendo na tua frente, comendo sanduba. Você consegue interagir. O teatro não tem esse perfil de bate-papo com o público. Não tem. Não tem. Então, alguns stand-uppers que eu falo que tem essa... que trouxe pro palco essa coisa de interagir em algum momento com o público. E até no teatro, quando esses comediantes vão pro palco do teatro, é muito pouco essa interação. Depois segue bem o show. menor do que um comedy. Exato. Então, não tem o perfil teatro de um bate-papo, né? É isso. É o perfil do espaço.
E tá escuro e tal, mas às vezes tem umas pessoas que elas... Uma coisa também que aconteceu é o seguinte, eu faço umas piadas que demoram um tempo pra você entender. Eu te explico na hora. E aí, não sei o que eu tô pegando no pé dele, que eu gosto dele. Fica à vontade. Eu gosto, é um bom menino. Mas enfim, e também nesse penúltimo show, acho que foi lá no teatro, eu fiz uma piada, e daí, sabe quando você já tá em outro assunto e você ouve um... Eu falei, o que aconteceu? Né? Não, eram 4 veinhos, você entendeu? E um deles só entendeu a piada depois que a mulher explicou pra ele. Nossa. E ele deu começou um ataque de riso nele. Ele deu um ataque de riso. Ele não parava de rir. Ele não parava de rir. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E ele não conseguia entrar no próximo assunto, porque o velhinho não parava de rir. E aí tudo que eu fazia que precisava pensar, eu falava, ele entendeu? Você explica pra ele? Então, assim, tem um monte de coisa que tudo bem, mas é isso que a Dani falou, alguns segundinhos. Não dá pra gente ficar interagindo com todo mundo o tempo inteiro no teatro, é difícil, né? Não. A gente fala, né, que tipo assim, pô, tu entra no teatro e tem um carpê, né? Tipo assim, já é uma coisa que, pô, já é diferente. Já imprime, né, um respeito diferente. É uma coisa que tem um filme que chama A Malvada, que é um filme muito maravilhoso, que é considerado, é um filme de 1950, que é considerado o melhor filme sobre os bastidores do teatro. E tem uma hora que eles estão conversando e alguém fala, porque o teatro é maravilhoso, o teatro isso, o teatro aquilo, daí um diretor de teatro fala, eu não acho nada maravilhoso, gente, é um trabalho como outro qualquer. Ela falou, não é um trabalho como outro qualquer, tem uma luz em cima de você, tem 300, 500, 600 pessoas te olhando. Isso não é uma coisa normal. Exato. Não é e outra... Ninguém sai do palco e fala boa noite, até amanhã. Não, você tem que conversar um pouco, tem que comer um sanduba, tem que... Você sai com adrenalina lá em cima, não é? Uhum. E eu acho que é isso. Acho que o teatro, quando você entra, né, as pessoas sentam direitinho, vai abaixando a luz, toca sinal. É diferente do comedy. Uhum. Eu acho uma delícia o comedy, é uma animação. É até mais legal, se você pensar, né? Sim. Mas eu, por exemplo, agora eu tô querendo entrar... parar um pouco com stand-up direto, assim, parar 1 ano, 2, 10 anos. E tentar fazer teatro formal. Então, procurando o texto, para resgatar uma coisa que eu já tenho perdido há muitos anos. 15 anos, né, que eu estou fazendo stand-up, chega. Que daí é o caminho mais ou menos... Vira pra produtora e fala, chega. Acabou a parceria no... Agora, nesse momento, estamos acabando. Você viu, testemunha. Sério, isso? É sério isso? Agora, né? Tipo, então me passa um pix antes de ter... sair, já vaza. Mas não é isso, porque assim também... é isso. Você vai construindo as coisas. Daí agora tem o solo. Dia 9, no Floripa Comedy. Aí depois, quando termina esse solo, vai chegar uma vez eu tava com o Thiago Ventura. E a gente tava no Renascença, como é que chama? Comédia ao Vivo. E aí ele virou e falou, eu fiz uma piada agora, acho que eu vou guardar para fazer pro meu próximo solo. Eu falei, Thiago, você ainda tá fazendo o primeiro solo? Ele falou, não, eu já quero mudar algumas coisas. Eu falei, então por que você não coloca esta piada no atual solo? Não, eu quero fazer um outro logo fazer outro. É isso. Depois eu fiquei pensando, eu falei, não, ele tá certo. Na hora que você põe no palco, já tá pronto, já tá pronto. Vamos pro próximo. Sim, é uma obra ali completa, né? Exatamente. No caminho, eu acho que tu acaba aprimorando alguma coisa, justamente porque é uma estrutura diferente, né? Mas é aquilo, né? Tipo, aquilo que tu botou vai ser aquilo lá que vai ser o teu solo. O teu solo você fez com um pedaço de coisa que você foi fazendo o ano inteiro? Eu juntei, uma junção dos meus textos que mais deram certo nos 4 anos que eu faço stand-up, né? Eu estreiei foi agora, o que eu fiz. Domingo agora que eu estreiei solo. Então, ainda bem que eu cheguei hoje. O que você acha disso? Acabou a água. Mas... eu não vou levantar no meio na tua cabeça. Só acabou de falar. Acabou a produção. O que eu vou fazer hoje, que é o nocaute, que a gente vai fazer, e vocês não vão ver, porque esse programa tá passando depois que eu já fui embora. Eu não tenho mais produtora, não tenho mais amigos, pelo jeito. E mesmo se passasse ao vivo, tá esgotado. Tá esgotado. Então, foi isso. Fazendo mestre de cerimônias, eu fui juntando um monte de coisa. E aí virou um show. E aí, na época, né, que foi em 2008, eu sentei com o Rafinha. E a gente... com o Rafinha você não senta numa mesa pra conversar, né? Fiquei conversando, falando merda. E aí ele foi acertando a ordem das coisas, você entendeu? Não, começa daqui, vai daqui, não sei o quê. Porque, embora, modéstia à parte, eu tenho muito mais tempo de carreira do que o Rafinha, ou que outras pessoas, do que vocês, sempre tem... É capaz de você me falar hoje, olha, por que você não troca essa piada de lugar? E falar,
Não tinha pensado nisso. Não é? Vai ter. Porque sempre vai ter uma troca de ideia. Alguém da comédia, às vezes uma pessoa, alguém da plateia te dá uma piada maravilhosa, assim, tipo, eu achei que tu ia falar isso. Foi, caralho. Já aconteceu isso. Existe isso. E daí, o que aconteceu? Daí eu fiz durante anos esse show e parei há 10 anos atrás. E aí... O nocaute? O nocaute. Aí, esse ano, eu e Dani, vamos fazer, não sei o que, e o nocaute. Eu falei, daí foi que a gente veio com essa história de refazer o nocaute da onde parou. Né? Depois de 10 anos, volta em cartaz. Algumas coisinhas ainda tô achando que estão ultrapassadas. E outras... tirei, né? Porque vai adaptando fica muito também, datado, né? Sim, né? Tem algumas coisas que é mais do contexto da... 10 anos no tempo de hoje é muito tempo. Nossa, assim, é muito né? tempo. E outra, por exemplo, se eu vou falar uma coisa, não sei o quê, sobre você. Vamos falar do Cadu, do Caio. E aí você tem que virar pra plateia e falar, vocês sabem quem é, né? Tem que fazer lembrar aquela pessoa, aquela situação. Foda quando chama a atenção da gente no MSN. Você tem que falar. Vocês lembram do MSN? Não era foda quando alguém chamava atenção? Não é? É isso, né? Você tem que dar uma atualizada. Situar, né? E aí também a gente vai vendo que não tá tão desatualizado, não, viu? Que você falou um negócio do MSN, você pensar, o WhatsApp só é um MSN que deu certo. Não é? Que virou popular, né? Exatamente, que foi em outra época, mas que funcionou ali, né, e tal. E é muito louco, porque agora nessa coisa de voltar, talvez, pro teatro tradicional ali que tu falou. E ficar pobre, miserável, ter que pedir dinheiro emprestado por quem tá fazendo solo no Floripa Comedy, dia 9. Pedir 5 minutos de abertura. Vão me ver nos 5 minutos de abertura. 7 minutos, ganhei mais 3, Dani. Humildade pura. Não. Peraí, agora você foi uma conta muito ruim. Mais 2? Então, é mais de humanas. Sim, eu sou mais de humanas. Mas é um pouco por causa do que o Paulo fez, por exemplo, pro stand-up, né? Tipo assim, já deu uma saudade do teatro, eu imagino, já deu um pouco dessa coceirinha, assim, né? De voltar e tal. Mas dá pra produzir teatro também. Então tu vai precisar de uma produtora ainda, né? Não, sempre. Não precisa. E o que tu acha mais... Desculpa, Tite. Não, só isso. Só que eu acho muito... Eu não quero dizer isso. É muito mais complicado você produzir o teatro, porque, assim, por exemplo, o stand-up a Dani faz... Né, com o pé nas costas. Teatro não precisa chamar um cara para fazer um figurino, que não sei o que, não sei o que. Stand-up não tem figurino. Precisa de um cara. Então a produção é muito maior, né? Por mais simples que seja o que você vai produzir, precisa... Acho que a equipe de produção tem que ser maior, né? Para dividir a carga. E tem que ter mais tempo. Não dá para ligar para ela e falar, Dani, vamos fazer uma turnê pelo Sul, que nem aconteceu agora, né? Rapidinho a gente... Quando estreou no Nair Bela, a gente já marcou aqui. Sim. Não dá... Precisa de ter uns 3 meses antes de ir pro palco. Né? A gente acabou de falar do improviso. É a mesma coisa, é outro formato. E outro formato exige mais trabalho daqui ou dali. Mas era justamente isso que eu ia falar. Tipo assim, a produção do teatro, ela é mais difícil nesse sentido, ela tem mais coisas pra ser feita, mas ao mesmo tempo ela tá mais na nossa mão, né? Tipo assim, de quando tu vai produzir num bar, por exemplo, às vezes tu fica um pouco refém daquela estrutura, daquilo que vai rolar e tal, né? Então, tipo, é um pouco isso, assim, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já produzi algumas vezes no teatro e é muito mais trabalhoso, tu termina muito mais cansado. Sim. Só que ao mesmo tempo tá tudo muito mais na tua mão. Então, se der uma treta, tu já sabe o que fazer, né? Tipo assim, tu já fica mais amarrado. Até o stand-up no teatro é mais puxado. Assim, a Dani ficou lá em São Paulo, tava cavando o público. E assim, você faz, né? Você trabalha aquele período, depois da estreia você cai doente. Porque é sério, eu toda estreia, depois da estreia eu tô... Porque você fica naquela tensão, você tem que dar um jeito de trazer público, porque isso tá na sua mão, não tem como, né? Você tem que trabalhar com pessoas que são comprometidas, então quando você faz uma temporada, você tem que ter, por exemplo, eu estou trabalhando com ele tá o tempo todo divulgando as apresentações que ele fez aqui no Sul, tanto no Floripa como aqui no Porão, ele tá toda hora divulgando. Que vocês publicam, ele tá lá repostando, então a gente precisa dessa força do artista. Mundo é assim, né? E não é, realmente, não é. Não é. Muitos artistas jogam na mão do produtor e você tem que se virar e fazer isso. Mas acho que é muito importante até para
não só os comediantes, inclusive a gente está falando, né, mais dos comediantes stand-ups, a função do produtor é muito importante para vocês. Porque eu penso assim, a função de vocês é o processo criativo. Então, enquanto vocês estão trabalhando em querer saber o local que vai fazer, se vai ter um banco alto, se vai ter um microfone adequado, você perde o seu poder o seu tempo do processo criativo que você tem que estar trabalhando para o que você vai fazer no palco. Texto. Então, assim, não é um dinheiro gasto, que eu já mal gasto, que eu já ouvi muitas pessoas falarem. Eu não preciso de um produtor, eu faço tudo sozinho. Muito. Eu faço tudo sozinha. Um dinheiro que, não, coloca uma pessoa produtora pra você. Nem que seja sua esposa, sabe? A sua namorada, pra ela cuidar da parte burocrática enquanto você tá no processo criativo. Só se preocupa com o produto. Exato, porque você é o produto. Você tem que pensar no seu produto, que é você. Quando você tá lá focado nas outras coisas que são administrativas, você perde todo esse processo. Exato. Você perde a qualidade de um show também. E quando você tá no teatro, tem essa... Como é que chama aquele negócio que você usou essa vez? Que é São projetos de lei, assim, que a gente pega. Nem a de incentivo, que a cada incentivo acaba sendo um pouco mais burocrática. Só que você tem uns projetos aí, por exemplo, tem um do governo federal que chama Eu Faço Cultura. E é pro Brasil inteiro. É bom, é uma coisa que funciona, que traz público. O que você faz? Você disponibiliza, você entra nessa plataforma do governo, chama eufascultura.com.br. Você vai lá e disponibiliza o seu show, o seu solo, por exemplo, você Dia vai 9 lá... em Florianópolis. Você vai lá, disponibiliza o seu show e você coloca um valor mais acessível ali dentro da plataforma. Enche o teatro. Você enche... E o que o governo faz? São várias ONGs, instituições que são cadastradas nessa plataforma e o governo dá esses ingressos para as pessoas assistirem e te paga. O governo te paga. Então você está até formando o público. Você está formando o público, que é um pessoal que não tem muito acesso à cultura. Quantas pessoas, de repente, queriam assistir um stand-up e falar, não, mas eu não tenho R$30, eu não tenho R$40. Sim. Então, essa é uma forma... É uma forma de você trazer o público, criar o público, e você também não está perdendo como artista. Porque as pessoas têm que saber que artista não é vagabundo. A gente trabalha e a gente vive de bilheteria. A gente vive disso, né, Só que para você fazer isso, você vai perder um tempo de estar criando, de estar batendo o seu texto, de estar pensando em piada. Tem que ter alguém para fazer isso. Não tem como... eu não sou neurocientista, mas acho que deve ser até campos diferentes do teu cérebro, né? Que tu ativa para organizar uma produção e para criar um texto é outra coisa. Exatamente. Né? Assim, não vai conseguir falar assim, não, das 8 da manhã até meio-dia eu produzo, e aí do meio-dia até as 6 eu escrevo. Exato. Ninguém consegue fazer Mesmo isso. Porque às 6 da tarde pode ligar o cara da cidade querendo alguma coisa e você tá no meio do seu processo criativo, você tem que parar. Então, assim, muitas vezes você vai falar com um comediante pra trazer aqui pro porão, e o cara vai falar assim, fala com a minha produtora. Aí você fala, puta, que porra, eu tenho que lidar direto com o produtor, porque eu tô falando já com o cara, meu. Não, é por isso mesmo, é porque ele sabe separar. Então, às vezes até agenda, né? Agenda, às vezes até tudo. tem comediante que não sabe nem onde tá indo. Não é? Não sabe nem que não sabe de agenda nem nada. Então, eu só tô sentada aqui porque eu quero falar da importância de ter um produtor. Eu vou vender o meu peixe. E ela trabalha por pouco dinheiro, que ela já tá rica, ela trabalha com pouco dinheiro. Depois de ter partido a parceria em cena aberta. Ela precisa fazer o corre dela. Não, ela não partiu a parceria, ela só descobriu que ela vai ter que trabalhar muito mais. Mas assim, e aí vem a próxima pergunta. O que a gente prefere? Falamos do teatro, falamos do clube e tal. O que é melhor? Né? Pra eu... Netflix, eu acho. Não, eu digo isso porque, por exemplo, que nem pra Dani, acho que o comedy é muito mais fácil, mais tranquilo, talvez, porque a estrutura tá pronta. Não é? E normalmente o comedy já tem uma pessoa responsável para cuidar disso. E já tem a permuta da comida, porque já tem o lanche no lugar. Porque também tem isso. Quantas vezes a gente sai do teatro verde de fome, tem que ter um lugar para ir. Você pode pagar para jantar, né? Você não é nenhum pobre coitado. Você tem como fazer isso. Mas é tão mais legal você falar, a gente tem um restaurante que está dando um apoio, um hotel na cidade, não sei o que. A gente sempre conta essa história. A gente foi fazer uma turnê que era Marília, Presidente Prudente e Dracena. E o teatro de Dracena era lindo, você lembra? Que tinha um pessoal que ocupava o teatro, não sei o que. E aí o produtor era bem jovenzinho, assim, ele falou, eu vou levar vocês a comer a melhor tilápia da região.
E aí quando a gente chegou, eu olhei pra Dani, a Dani olhou pra mim e falou, meu, esse lugar vai ter melhor, porque tinha aquelas mesas amarelas da escola, assim, falou, esse lugar vai ter melhor. Tinha melhor Dublin, tilápia. Né? O cara já foi pra Dublin, chegou já foi pra Dublin. Quero deixar claro que a gente é muito simples. Ele só fez um comentário da cor da mesa. Exatamente. Não, daí quando veio a comida era maravilhosa. Era uma melhor comida do mundo. E aí a gente descobriu que o irmão do produtor era o cara que estava tocando violão. Então, super tranquilo. Mas a gente já ficou eu já fiquei em hotel que quando não foi com a Dani, foi com outro produtor. Na hora que ele pôs a mão no corrimão, tava tinta fresca e não avisaram. O cara ficou com aquela mão, Fernando Padilha, com uma mão azul. Então, assim, também tem isso. Às vezes você pega... Eu, por exemplo, se você me mandar para um hotel sem vergonha, estando limpo, tá ótimo, não é? Só um mínimo de dignidade. Assim. Tendo um banheiro, um chuveiro que funcione, não é? Porque já fiquei em hotel que tem banheiro que o chuveiro não funciona. Que você tinha que pedir um alicate para virar o negócio, você acha? É sério? Sim, Londrina. Posso falar que Londrina, o pior show que eu fiz na minha vida. Ganhei acho que R$112, uma coisa assim. E o menino que fez antes de mim entrou no palco, ele passou 20 minutos falando mal de mim. Que isso, cara? Como é que alguém produz isso, né? Como é que alguém deixou eu entrar depois, né? Pois é. Um horror. Tu entrou a plateia que eles te bater depois. Pô, mas isso há quanto tempo atrás? Foi um pouquinho antes da pandemia. Não é possível. Eu jurei que tu ia falar, tipo assim, em 2011. Não, foi antes da pandemia. Foi a mesma leva de que a gente ia depois pra Europa. Caramba. Só que como era uns barzinhos, umas coisinhas assim, que não era comedy, era bar. Você conhece o Caio Morelli? Sim. O Caio Morelli produziu uma turnê comigo, então era eu, ele e tinha mais alguém. Pedro Prudente, talvez? Pedro Prudente e eram 4. Júnior Grigo? Maravilhoso. Então, assim, era uma coisa legal. Bauru, eram umas cidades bem legais. Daí a gente foi para uma cidade que chamava... Não vou lembrar o nome agora, que era um hotel nessa linha de chuveiro não funciona, estava muito simplesinho, mas era o único que tinha. E daí foi o lugar mais democrático que eu tive na minha vida. Porque fizemos show, né, lindo, lotado o teatro. Eu fiquei eles foram embora, que eles iam para umas baladas, umas coisas, eu fiquei na cidade e dormi. Dia seguinte fui pôr gasolina, o cara do posto, eu adorei seu show, maravilhoso. Aí eu falei, olha que engraçado, o frentista do posto e o prefeito estavam no mesmo lugar, num teatro pequeno, né, uma cidade pequena. Então, assim, e nessa turnê terminava eu fiz Maringá Comedy, que é uma delícia. Sim. E que tem um sanduíche maravilhoso, porque lá era um restaurante de hambúrguer, uma hamburgueria. E aí, depois, Londrina, que teve esse coisa horroroso. E eu lembro que eu estava na mesa... Posso falar? Não vai ficar chato o que eu vou falar aqui? Não. A mesa tinha um menino que falou assim, eu tenho que aproveitar antes que eu morra, porque eu sou muito depressivo e eu sei que eu vou me matar um dia. Prazer enorme. E você? Daí a mulher falou assim, não, eu tô aqui me divertindo que eu acabei, graças a Deus, acabou meu tratamento de câncer. Eu fiz minha última quimio. Então era um baixo astral. Sangue de Cristo. Era um baixo astral tão grande. Aí o cara entra no palco e fala, eu vou ter que fazer show antes dessa bicha broxa. Que isso, cara? Meu Deus! Como é que ele sabe que eu sou broxa? Não, e aí o cara falava esse tipo de coisa, um velho escroto. E o cara falava ele ficou me fritando. Caralho, e eu virei pro moleque que tinha me ligado e falei, corta esse cara, você tá louco? Como é que eu vou entrar depois dele com as minhas piadas? Boa noite, eu sou Marcelo Mestre. Um horror, assim, um horror. Deus, bom, obviamente, dia seguinte, já vou contar tudo, Daniela. Ai, meu Deus, gente. Dia seguinte eu ia fazer bebedouro. Isso foi no sábado, no domingo eu ia fazer bebedouro. Bebedouro é uma cidade? Uma cidade até bem... Pode ser o nome do bar, cara? Não, Bebedouro é o nome da cidade. E aí, o cara também era um produtor escroto, sei lá quem que era. E aí eu sei que eu acordei e teve um desvio na estrada e demorar mais 2 horas para eu chegar. E ainda por cima tive um acidente na estrada, meu carro deu perda. E aí, eu liguei, mandei uma mensagem para o cara falando, eu sofri um acidente aqui, eu estou indo para o hospital, em Lins, né? Não tem como eu ir. Ele falou, tudo bem, você manda um vídeo falando que você não pode vir? Floripa Comedy, eu quero
Não, mas sabe assim, você fala, como é que alguém pode ser tão filho da puta? É o dono de restaurante que o motoboy se acidenta e fala, mas você se acidentou antes ou depois de pagar o lanche? Exatamente. Conseguiu passar a aproximação? Então, assim, eu falei, nossa, que desgraça, né? Quanta coisa ruim. Aí eu fiz mais um show com o Dinho Machado em Santos. Ia fazer o show com o Bruno e daí a gente ia já agilizar esse negócio de Europa. Tinha um monte de cidade ainda com o Caio Morelli, com essa turma, e depois eu ia com a Dani passear pela Europa, porque a parte boa a gente não ia levar Caio Morelli. Não tem porquê. Passar em Dublin com Caio Morelli, não vou. Tá fazendo cantada agora no Instagram, ele fica assim. Mas ele é bem louquinho, mas ele é muito legal, muito legal. Eles vieram aqui, foi maneiro. E aí começou a pandemia, você entendeu? E daí foi tão engraçado, porque começou a pandemia, o meu carro que estava no concerto, para sair na próxima semana, demorou 40 dias. Meu Deus. Então, e você lembra que a gente tinha que ir no supermercado com, sei lá, com máscara, com tudo? Máscara de solda, praticamente. Uma coisa impressionante. Então foi uma coisa atrapalhada e eu culpo esse moleque que ficou falando mal de mim antes nos 5 minutos que ele tinha antes de... Caralho, mas isso é muito... É inacreditável. Né? É bizarro, mas é um bizarro que vai acontecer. Vai não, espero que não aconteça, mas pode acontecer com você, pode acontecer com você. A Dani pode levar uma cortada dessa de um cara na última hora. É muito importante, até como produtora, que a gente depois começa a ter ciência das coisas e dar o toque pra vocês. Não vai com este cara. Ou quem vai te anteceder. O que você vai falar? Sobre o que você vai falar? Quero falar... Por que eu tô te perguntando? Pra dar uma deixa, às vezes eu falo. Pra dar uma deixa pra ele entrar com uma piada que seja um gancho seu, entendeu? Sim. Então, mas pra gente estar sempre atenta, porque a pessoa vai falar. Porque o cara... assistia muito o Marcelo e via no Agora é Tarde zoando, que o Danilo zoava, né? Que faziam aquela... com essa intimidade. Ele achou que ele era íntimo e que ele também poderia fazer esse tipo de brincadeira com ele num palco, né? Aliás, ainda bem que não tinha muito público, viu? Porque olha, tinha uma coisa legal nesse show, que tinha um menino que era cego. E era um restaurante, né? Então ele começava o número dele perto do forno. Ele falou, nossa, que plateia quente! Então tinha uma coisa que eu achei, falei, começou bem, né? Mas não continuou bem, né? Ficou estranho. Não foi pra frente. Cara, que loucura, né? É muito engraçado, porque tu falou na mesma hora, eu associei e falei, não, isso aconteceu há muito tempo atrás, né, cara? E aí é muito ruim pensar que aconteceu agora, que era pra ter evoluído a cena, né? E outra coisa, mesmo antes do stand-up, nos anos 80, você fazia show em bar, né? Porque sempre teve show em bar. Já tinha isso, já tinha esses cancelamentos, já tinha tudo isso, não é? Sempre teve, e sempre você sempre tá exposto ao público, alguma coisa acontece. Então, uma vez a gente foi fazer um show com a Grace Janot, com a Angela Deep, porque no nosso grupo, era nós três o grupo. A Angela era a louca e a Grace era a gostosa. Vocês podem não acreditar agora, mas ela tinha um corpo deslumbrante. E a gente foi fazer um show e porque agora ela tá coroa, né? Tá coroa? Mas ela tá com 712 anos, eu acho. A gente foi fazer shows e daí elas entravam, tipo essas meninas de placa de round, né? E era um show do RPM e depois o Barão Vermelho, quer dizer, com Cazuza meio já morrendo, assim. E aí quando elas entraram fazendo isso, começaram suas puta! E aí eu falei, e agora eu vou entrar com uma roupa de oncinha. Você imaginou? Então já existia isso, né? Nossa. Já tinha uma destruição da plateia pro palco, né? Mas eu lembro que daí foi isso, né? O Paulo Ricardo, o cara super educado, na hora que entrou, aí não sei o quê, e deu umas seguradas. E a Angela Deep tem a frase famosa que ela virou pro Cazuza e falou, senta ali que aqui que é a parte que te cabe nesse latifúndio. E poeticamente é o túmulo, né? Sim. Foi isso pro Cazuza. Caralho, que loucura. É uma loucura. Então, mas é isso que eu quero te dizer. A qualquer momento pode acontecer com você, não vai acontecer em Florianópolis. Mas a qualquer momento pode acontecer de você fazer um show com um cara que ele acha que isso é super legal com ele, então ele pode te zoar de uma maneira porque existe uma maneira de você zoar com alguém brincando e tem uma maneira de você zoar
que não é engraçada, que é ofensiva. Você sabe que eu tô há horas olhando para trás aquele negócio, eu achava que era um presépio que eu tinha esquecido de desfazer. E não é um Buda. É um Buda. Um Buda, um ET. E um salaminguim. Que isso? Que é um... Como é que é? É um suricato, mas o Natanael esses dias no programa ele falou que é um salaminguim. E ele deu um nome. Ele falou, foda-se, é um salaminguim. Um salaminguim, meu Deus do céu. Muito mais legal do suricato. É verdade, tem isso também. E um Buda ali sentado olhando pra gente. Desculpa. É o nosso cenário. Tá certo. Eu acho que essa questão, né? Eu acho, não sei se eles já querem terminar, mas eu queria só falar, até por questão de valorização de vocês como artista, assim. Que eu acho que isso vem de vocês. Então, assim, quando você fala, você vai fazer um stand-up num bar, aí tem que ser no esquema do bar, tem que fazer... Não, eu quero... O perfil do stand-up é o básico. Eu preciso de um banco alto, eu preciso de um microfone, eu preciso de um foco de luz. Eu tenho que ter, e eu vou ter, eu tenho que ter. Não dá pra não fazer. Se unir é uma categoria pra se unir. Porque o que a gente via, assim, por exemplo, de vir de cachê de cara de bar, falava, eu pago 100 conto aí pra você. 100 conto aí você faz 20, uma hora, 100 conto. 100. Não, porque se eu pagar uma banda, aí os caras por 100 reais vêm e tocam a noite inteira. Então, assim, e aí tinha muito comediante que aceitava, porque a puta precisa, eu vou fazer. Então, assim, ficava muito desunida a categoria. Então, enquanto a gente lutava por um lado, do outro lado acabava aceitando, então acabava... Isso acontece em todas as profissões, músicos, o que for, né? Mas eu acho que principalmente é pensar se valorizar como um artista, porque vocês estudam, vocês perdem tempo né? Para criação, para o processo criativo e para trazer alegria, cara. É isso que eu falo, entendeu? Então, ninguém vai no comedy pra ficar triste. Pra ficar triste. As pessoas falam, eu preciso me distrair hoje, eu preciso fazer alguma coisa. Exato. Não é? É uma experiência rara, né? A pessoa ficar ali, sei lá, 1h30, 1h10, fora, longe do celular, esquecer os problemas, é uma experiência muito única, assim, né? Então tem que ser valorizado. E eu acho que o legal do comedy é o fato de você estar dando risada. Aliás, uma vez no Comedians aconteceu uma coisa bizarra. Uma mulher, na hora que ela foi dar uma mordida no negócio, eu não lembro quem que estava no palco, acho que era o Daniel Duncan, que é um humor totalmente ensandecido. A mulher se engasgou pra dar risada, a gente ela quase morreu. Meu Deus, que maravilhoso. E aí ele fazendo e a gente ouvindo no camarim, o coisinha, a gente ouvindo a mulher tossindo. Falei, ninguém vai fazer aquele negócio de... Você acha que a pessoa vai comer um sanduba e começa a rir e morre? Mas ia ser bota no portfólio, né? Matei uma pessoa de rir. Meu objetivo. A ideia é essa. Exatamente. Como diz aquela frase aí pra finalizar lá do humorista? Morrer é fácil, difícil é fazer comédia. Olha aí, cara. Como é o nome do humorista? Edmund King. Vocês não sabem essa história? Edmund King é um comediante inglês do final do século XVIII, começo do século XIX. E foi literalmente isso, ele estava morrendo e o cara falou, como é que você está assim? Ele falou, morrer é fácil, difícil é fazer comédia. E aí um monte de gente acha que fez essa frase, então eu falo com o nome, quem inventou no século XIX, é isso. Mas é verdade, imagina, né? Você faz todo sentido, é muito profundo. Eu não sei se vocês já tiveram, aquele que vai pesando o assunto, não sei se vocês já tiveram perto de uma pessoa morrendo, mas é fácil, né? Simplesmente você para de respirar. Comédia mesmo, você morre em cena pra fazer alguém dar risada na plateia. Sim. E pra ir no outro dia de novo fazer. E quando acontece aquilo que acontece, daqui a pouco eu vou fazer 40 anos de carreira, sempre com comédia. E ainda hoje tem show que você faz que ninguém dá risada. Vou contar aquele momento no ano passado. Eles querem encerrar. Não, querem encerrar? Não. A Dani tá com sono, ela quer ir cochilar no hotel antes do show. Você tá desesperado, é isso? Com o tempo? Não, por nós a gente pode ficar aqui até a hora. Não tô ganhando nada, nem uma água. Acabou minha água, não tem outra. Não tem, pior que não tem mesmo, né? Não tem. Eu tava fazendo um show com o Guilherme Uzeda, também produção da Dani, lá no Teatro da Moca, não sei o quê. E teve um dia, no Teatro Fernando Torres, e teve um dia que eu fiz o número inteiro de Seu Lili, que é meu personagem, ficou puto, e não teve um ar de... Eu achei que as pessoas tinham morrido na plateia, não teve um sorriso, nada. E foi a primeira vez na minha vida, quando eu falei, em quase 40 anos, que eu saí e falei, eu vou embora. Vou embora, ele termina. Deixa ele. Mas daí você fala, não vou fazer isso, né? Eu não sou tão louco. Mas assim...
Porque, infelizmente, vai ter dia que você vai dar na água. Não vai dar certo, não vai acontecer. Eu lembro como se fosse ontem, assim. Foi ontem? Foi testar o material ontem, né? Fui testar o material ontem. Eu fiquei até com vergonha no final de falar que eu tenho um show solo hoje. Mas posso te fazer uma pergunta? Você vai testar numa sexta-feira que tem público? Testa num dia que tem 5, 6 pessoas, que vai ter alguma reação. Porque eu lembro da Vanessa Morgado, que era produtora do Oscar Filho, e que é uma puta de uma atriz legal. E eu dirigi um espetáculo com ela, e teve uma noite que tinha 4 pessoas na plateia. Nossa, mas a coisa aqui tá pobre, hein, Daniela? Não, tá triste. Tá triste demais. É o que temos pra hoje. Você acha? Cheiro de cândida. E tinha 4 pessoas na plateia e tinha uma cena que ela ficava tipo uns 20 minutos fazendo um monólogo pelo telefone. E ela foi aplaudida no meio. 4 pessoas. Então, assim... louco. Você vai testar no dia que... Acho que é muito da zona de segurança de cada um, eu acho, né? Tipo, eu particularmente, eu não me sentiria seguro, eu acho que testando material pra... Pouca gente. Pouquíssima gente. Mas você não fica frustrado de ter uma casa cheia e ninguém tá rindo da sua piada? Mas essa frustração é independente da casa cheia ou não, eu acho, né? Se eu testou um material e não funcionou, e aí, tipo, e se funciona é muito melhor. Aí o que eu tentei fazer? Na real, eu errei em começar testando, né? Eu peguei o que? Sim, errou. Aí eu comecei testando, e aí depois não, joga no meio. Aí eu joguei pro final garantido. Que, tipo, subiu a plateia, mas eu não entreguei alto, assim, tipo... Porque eu já. De repente, se ele tivesse mudado a sequência, teria dado certo. Talvez. A gente comentou disso. Tipo, começa, faz no meio e termina. Tipo, começa e termina com garantia. Eu tenho uma piada, até vou fazer hoje, que eu falo. Essa é boa. Não, eu faço a piada e eu nunca funciona. E eu transformei isso na piada. Tipo, nunca funciona, vou tirar, vou fazer não sei o quê. É muito bom. Lá no Floripa. Funcionou. Eu falei pra Dani, ele nem precisou falar que não funcionou. Eu acho que eu demorei tanto pra passar para o próximo assunto que acho que as pessoas pensaram e entenderam a piadinha e foi. Porque é uma piada que tem que pensar. Desculpa se você não entender, depois eu te explico. Mas assim, não é? Às vezes é isso, às vezes, como a Dani falou, às vezes se você puser em outro lugar vai funcionar super bem. Sim, é muito. O humor é muito nesse detalhe também, né? Tipo assim, às vezes é uma coisinha, uma vírgula, um negócio ali que a gente não consegue medir tão fácil, né? A Dercy Gonçalves usava o palavrão como vírgula. Que as pessoas falam, porque a Dercy falava tanto palavrão, por que a fulana de tal não pode falar de xoxota? Não, porque a Dercy Gonçalves usava como vírgula, como ponto final, como exclamação. Tinha métrica, né? Sim. Tinha métrica, né? O palavrão era pra isso. Eu vou parar de falar porque tá chato, né? Para, cara. Não tá chato. Não, achei que é isso, cara. Eu tô mal, porque eu olhei pro relógio preocupado com eles. Eu falei, eles têm que descansar pro show e tal. E agora parece que eu tava apurando todo mundo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá de boa. Mas é isso, então? É isso. Acho que a gente não tem mais o que falar, né? Já que o Marcelo não quer mais conversar com a gente. Aparentemente já tá rolando. Eu também ficaria, eu prefiro proseado. Nossa, agora que eu tô vendo, precisa chamar alguém pra arrumar aqui em cima. Tá quase caindo esse negócio. Não, eu tô vendo, é por causa da luz. Eu gosto, que eu falei, né? O podcast tá acabando com o programa de entrevista porque a gente fica horas falando de tudo. Vai de tudo, né? Sem roteiro, sem nada. Né? Mas muito bom, gostou do papo? Gostei. E Dani, dá pra melhorar. Dani, gostou do papo? Eu amei, A tua opinião é o que é mais importante pra mim agora. Então, tu gostou? Eu gostei muito, queria recomendar um solo dia 9 de abril. É 9 de abril? 9 de maio. 9 de maio. 9 de maio. Lá no Floripa Comedy. Eu vou ter o direito de fazer 5 minutos, mas eu não vou poder ir. Não vai dar, naquele dia, naquele horário, eu tenho compromisso. Já passou o 9 de maio, mas foi um arregaço. Foi um sucesso. Acabou de zicar Casa cheia. Foi um sucesso. E a Dani agora que não vai mais produzir stand-up, né? Então ela pode produzir. Eu tô sem produtora. Então, tá vendo? Já arrumei emprego já agora. monta a turnê por estado de São Paulo. Vai ganhar o mesmo tanto? Não, mas... já tá rica, já tá de boa. Não precisa. É isso então, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, desculpa as brincadeiras com você, obviamente. E eu quero dizer que o lugar aqui, o ar-condicionado funciona. Eu tô tranquilo. É top, muito bom. É bom. É melhor que o meu gol. Então, quem curtiu, assistiu até agora aí, curte já isso aí e já recomendo pra galera, continua comentando. Se não é inscrito no canal, porra,
tá 1 hora assistindo isso aqui, não se inscreveu ainda, se inscreve agora, entendeu? Se inscreve, que é facinho, é um cliquezinho, tu se inscreve e continua acompanhando o canal aí. Valeu! É isso, valeu. Paz nos estádios.